Boa tarde, bem-vindos todos e todas. Boa tarde, ministra Ana. Muito obrigada por nos prestigiar nesse evento da Semana da Produtividade. É um evento que nós tivemos assim todo o cuidado para desenvolver nesse formato totalmente online esse ano de 2021 por conta da pandemia, para que todos possam participar de forma segura. É a segunda edição do nosso evento. Em 2019 nós tivemos esse evento, mas foi presencial. Em 2020, porque fomos surpreendidos pela pandemia, nós não pudemos fazer. E em 2021 nós estamos nesse formato totalmente online para que todos possam ter essa possibilidade de participar de tantos encontros, tantas palestras, tantas mesas redondas, enfim, oficinas que nós estaremos proporcionando aos servidores do TCU e de entidades parceiras. Então, é um prazer estar aqui com a senhora e com todos. Eu passo imediatamente a palavra para a senhora poder fazer a abertura do nosso evento, agradecendo novamente sua disponibilidade de estar aqui conosco, ministra. Eu que agradeço participar desta tarde tão proveitosa que eu tenho certeza que vai ser, e tenho a grande satisfação em recebê-los na abertura da Semana da Produtividade 2021, qualidade de vida, bem-estar e equilíbrio no trabalho. O evento nos conduzirá através de uma experiência online inédita, que se passa em uma cidade virtual e que pretende explorar boas práticas objetivando maior produtividade sustentável no trabalho remoto e buscando o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a saúde física e mental de servidores e colaboradores. A ideia é proporcionar uma semana leve e criativa de relacionamentos, conteúdos e inspiração sobre as temáticas de saúde mental, ferramentas e metodologias, produtividade sustentável, liderança e gestão remotas, por exemplo. O conceito de produtividade, sem dúvida, tem se modificado ao longo do tempo, mas, ultimamente, nossas rotinas foram afetadas e o trabalho remoto nos tirou algumas atividades cotidianas, tais como enfrentar o trânsito, vestir-se para sair e até apreciar um agradável bate-papo no cafezinho. Nosso tempo, dessa forma, está sendo muitas vezes consumido por atividades profissionais e o fato de tomarem grande parte do nosso dia pode nos levar ao descuido quanto à saúde emocional. Tal constatação motivou a escolha do tema para essa edição da Semana da Produtividade, pois o que se propõe agora é a chamada produtividade sustentável, capacidade de trabalhar e produzir de forma sustentável, duradoura e com saúde. Sobre o assunto, se desdobra em 5 eixos: autoconhecimento, controle emocional, automotivação, reconhecimento das emoções em outras pessoas e capacidade de relacionamento interpessoal. Nos próximos 5 dias, estaremos dedicados a refletir e debater sobre essas questões por meio de palestras, oficinas, rodas de conversa, mesas redondas e vivência de práticas. A experiência também é a oportunidade para lançarmos a campanha solidária em parceria com o Comitê de Solidariedade do TCU e do ASTCU, mediante a qual pretendemos arrecadar recursos e donativos para auxiliar os menos favorecidos, que tanto têm sofrido neste momento de pandemia. Faço um convite para que visitem o quiosque do Comitê de Solidariedade do TCU, no espaço cultural de nossa cidade virtual. Lá será possível conhecer o trabalho da entidade e as instituições que serão contempladas com as doações arrecadadas. Por fim, gostaria de agradecer aos parceiros CEFOR, IB, ENAP, Sindilege e Auditar, que tanto se empenharam e muito colaboraram com este projeto, com o qual será possível ter acesso a conhecimentos, vivências e fazer conexões que certamente impactarão positivamente a vida profissional e pessoal de todos.
Muito obrigada e que seja uma excelente experiência. Muito obrigada à senhora, ministra, por abrir a nossa Semana da Produtividade. A senhora bem disse, né, em relação aos parceiros, nós queremos reiterar o agradecimento, porque essa Semana da Produtividade nós tivemos o apoio de tantas entidades, porque nós queremos realmente que os servidores do TCU e os servidores dessas entidades possam participar ativamente de todas as atividades que a senhora mencionou aqui, que teremos ao longo de toda a semana. A Semana da Produtividade não é focada na produtividade em si, mas em proporcionar a saúde física e mental dos nossos servidores em um momento tão difícil. Nós ficamos sem poder de uma hora para outra ter essa convivência social e essa convivência com os colegas. Isso tem marcado, tem impactado a vida de todos, de uma forma ou de outra. Então, nós queremos que essa semana realmente seja uma semana de criatividade, interação. Os servidores vão ter possibilidade de ver, de se conectar com outros servidores, conversar pelo chat. Então, assim, a gente pensa que com essas opções, eles podem realmente diminuir essa distância, esse distanciamento que existe atualmente entre nós. Então, eu conclamo a todos a participarem efetivamente da Semana da Produtividade. Foi feita com todo carinho por todos os servidores aqui do ISC. E também conclamo a todos para participarem ativamente da nossa semana com esse olhar solidário. Para as pessoas que realmente precisam, nós estamos numa situação privilegiada em relação a tantos brasileiros que atualmente não têm o que comer e não têm o que vestir. Então, eu peço a todos a generosidade que participem ativamente da nossa campanha da solidariedade, aberta aqui pela ministra Ana Reis. Muito obrigada, ministra. E eu passo a palavra. Quer falar mais algo, Obrigada, ministra? Nós que agradecemos sua participação, ministra. E agora nós teremos a palestra do Dr. Eugênio Mussac, e eu peço que a Dione, passo a palavra para a Dione Cerqueira, que é a nossa secretária da SESEX Administração, para que ela apresente o doutor Eugênio e conduza daqui em diante. Muito obrigada, Dione, pela participação. Muito obrigada novamente, ministra. Obrigada, Ana. Boa tarde, ministra. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa Semana da Produtividade do ano de 2021. Conforme já foi falado pela ministra Ana Reis e pela diretora-geral do ISC, Ana Cristina, essa semana ela pretende explorar essas boas práticas para uma produtividade sustentável no trabalho remoto, buscando equilíbrio entre vida pessoal e profissional, saúde física e mental dos servidores e colaboradores do TCU. A palestra de abertura que nós vamos escutar agora, ela versará sobre medo e coragem. Eu aproveito para avisar a todos que ao longo da palestra vocês podem colocar suas perguntas no chat. Eugênio Mussac é médico, professor e escritor. Ele é um médico formado pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Fisiologia Humana. Ele é professor da Fundação Instituto de Administração, FIA, e FIA Online. Foi da diretoria da ABRH e é membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, IBMEC São Paulo. É autor e coautor de 13 livros e já escreveu centenas de artigos. Realiza palestras corporativas no Brasil e no exterior. É sócio da Vida Simples, uma plataforma que trabalha temas socioemocionais, explorando as dimensões do ser, conviver e transformar. Dirige o projeto Educa Médica, que leva conteúdo online de medicina e de gestão para médicos em parceria com a Associação Médica do Paraná. Eugênio é esportista, viajou de motocicleta por algumas partes do mundo. Ele é casado com a Luciana, pai de 3 filhos adultos e de um garoto, atualmente seu maior desafio e motivo de alegria. Eugênio, em tempos de pandemia, não podemos deixar de falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Dentre elas, o medo, que é uma emoção básica de todo ser humano.
tem sido experimentado de forma mais disseminada. Incertezas quanto ao amanhã são recorrentes em nossas mentes, em nossos lares, no nosso trabalho. Como avançar e agir com o coração, agir com coragem. Eu passo a palavra para o professor Eugênio ministrar sua palestra. Muito bem, Dione, muito obrigado, gostei muito de sua apresentação. Quero começar agradecendo o convite e agradecendo a abertura realizada pela ministra Ana Arraes. Foi uma honra muito grande ouvi-la, ministra. Então, muito obrigado aí por sua presença, por sua participação. Bem, Dione, veja, nós tivemos, queria contar a todos os que estão nos acompanhando, todos os servidores do TCU, que esta palestra que eu vou ministrar agora não começou agora, não é? Nós tivemos, na semana passada, uma conversa em que participou a Ana, a Dione, o Rodrigo, enfim, várias pessoas aí do TCU, da organização, para definir, então, qual seria o tema e qual seria a abordagem que eu deveria dar. Aí, na ocasião, eu fiz um comentário que foi o seguinte, eu disse assim, olha, gente, eu já participei de semanas da produtividade muitas vezes, em órgãos públicos e em empresas. Mas, normalmente, quando eu vou participar de um evento como esse, me pede que eu fale sobre produtividade propriamente dita. Ou seja, sobre como podemos melhorar a produtividade através de processos, através de capacitação das pessoas, através do exercício das lideranças, através do uso da tecnologia, né? Qual é a relação que existe entre a produtividade e a competitividade, seja de uma empresa, seja do país. E dessa vez me pediram uma coisa um pouco diferente, que eu falasse sobre emoções, né? E eu confesso que, no primeiro momento, falei, puxa vida, mas será que é isso mesmo? E aí, depois, conversando e pensando um pouco, falei, claro, tem tudo a ver. Afinal de contas, as nossas emoções interferem tremendamente em tudo, absolutamente tudo o que fazemos. E eu comecei a me interessar até mais sobre o assunto, e até hoje, por curiosidade, eu postei nas minhas redes sociais, postei no Instagram e também no LinkedIn, uma frase de um escritor americano chamado Andrew Salomon, que escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. É um livro que ele faz uma pesquisa, uma reportagem bastante extensiva sobre o tema da depressão. E isso meio que, baseado na sua própria experiência, ele foi um depressivo e se interessou pelo assunto, foi fundo e estudou as origens psicológicas, psiquiátricas, sociológicas, políticas, genéticas da depressão. E esse seu livro, ele tem uma frase que eu gostei muito, que é a seguinte, ele diz assim, o oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. Vou repetir, o oposto da depressão não é a felicidade, e sim a vitalidade. Então, quando nós estamos deprimidos, não é que nós estamos apenas tristes, até porque muitas vezes nós estamos tristes, porque a vida nem sempre é como nós gostaríamos que ela fosse, e nem por isso estamos depressivos, não é? Então, na realidade, quando estamos experimentando este demônio do meio-dia, né, esse black dog, como falava o Churchill, que foi um depressivo, nós percebemos que nós começamos a perder vitalidade. Nós não queremos fazer as coisas, nós não queremos trabalhar, produzir, nos relacionar, fazer exercício, nos divertir, né? Muitas vezes não queremos nem comer. Então, a depressão, ela nos rouba vitalidade. Portanto, faz muito sentido, sim, a gente falar sobre a chamada saúde mental, né, nessa época de pandemia, e relacionar isso com produtividade. É evidente que isso interfere, sim, na produtividade, não só, como disse a ministra, em nossa vida profissional, mas talvez até mais em nossa vida pessoal. Bom, existem vários ângulos, várias maneiras, né, de nós abordarmos o tema das alterações psicológicas, emocionais que estamos sofrendo
nesse período agora da pandemia. Por exemplo, acho que todo mundo viu falar no famoso mundo VUCA, né? O VUCA é uma expressão que começou a ser utilizada por um consultor americano chamado Bob Johansen, né? Ele dizia que o mundo do século XXI seria um mundo VUCA, porque na verdade é uma expressão que já tinha sido usada antes para definir a guerra. E o que é o mundo VUCA? É um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não é volátil, tudo muda muito rápido, é tudo muito incerto, tudo muito complexo, tudo ambíguo, porque a gente não sabe muito bem o que é uma coisa e o que é outra. E agora, mais recentemente, já dentro do fenômeno da pandemia, um antropólogo americano chamado Jamé Cassio, que trabalha no Vale do Silício. Ele é antropólogo, mas trabalha ali naquele local onde são geradas a maioria das inovações tecnológicas que interferem em nossa vida atualmente. E ele disse assim, olha, o mundo não é mais VUCA, e o mundo atualmente é o mundo BINA, né? Perdão, o mundo BANI, né? BANI. E BANI também é uma sigla, né? São 4 letras. A letra B significa brittle, e brittle em inglês significa frágil, frágil. Então, nós nos sentimos frágeis. A letra A é de ansioso, anxious, ansiosos, em um mundo não linear e incompreensível. Então, diz ele que essa seria a característica da humanidade atualmente. Nós estamos vivendo no sentido frágil e ansiosos, porque vivemos em um mundo que é não linear. Não linear significa que as relações de causa e efeito não são mais diretas, como eram antes. Existe um número muito grande de variáveis interferindo em nossa vida, e a maioria das coisas foge à nossa compreensão, né? Então, por isso que nós estamos nos sentindo frágeis e nos sentindo também ansiosos. Uma curiosidade a respeito dessa denominação, né, do mundo BANI, é que a letra B significa brittle, né? Quer dizer brittle, que significa frágil. Mas em inglês também existe a palavra fragile, que também significa frágil. Então, eles têm 2 palavras para designar fragilidade. Qual é a diferença entre as duas? É que o frágil é uma fragilidade que vem da fraqueza, né? Então, um pedaço de papel, por exemplo, eu posso rasgar. Ele é frágil, ele não tem resistência. Já o brittle, não. O brittle é uma fragilidade que vem da rigidez excessiva, né? Por exemplo, este copo de vidro, ele é rígido, né? Ele não é fraco como uma folha de papel ou um pedaço de algodão. Entretanto, essa rigidez é que faz com que, se ele cair no chão, ele se quebre, né? Se eu derrubar esse cachecol aqui no chão, aliás, estou com um cachecol porque estou em Curitiba, aqui está bastante frio hoje, se eu derrubar aqui no chão, ele não vai quebrar. Se eu derrubar o copo, ele vai quebrar, né? Então, essa rigidez, e a rigidez, em termos psicológicos, significa uma incapacidade de entendermos o que está acontecendo ao nosso redor, compreendermos, né, percebermos, compreendermos, entendermos o que está acontecendo e nos adaptarmos a estas mudanças, a esta situação do momento. Portanto, hoje, a rigidez excessiva seria uma fragilidade. Nós precisamos estar permanentemente nos adaptando aos novos acontecimentos do mundo. Agora, evidentemente, nós estamos vivendo há 1 ano e meio em uma situação que era extremamente inesperada, né? Ninguém esperava a pandemia. Quer dizer, ninguém não. Alguns cientistas já haviam nos alertado para esta possibilidade, né? Os infectologistas, os epidemiologistas, eles sabem disso. Eu me lembro de quando eu estudei medicina, que os professores diziam, olha, uma epidemia a nível global é sempre uma possibilidade. Nós temos que estar atentos a isso. Mas agora, a imensa maioria da humanidade foi, de fato, pega sob surpresa. Então, nós estamos vivendo um tempo onde as nossas emoções elas foram exacerbadas por esta situação inusitada, né? Que nos causa incerteza, que nos causa medo, né? Que nos causa insegurança. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Muito bem, então, em função de tudo isso,
o TCU, com muita qualidade de gestão de pessoas, me pediu que eu falasse um pouco sobre esse tema, né, a questão do medo, né, que é uma emoção que todos nós estamos sentindo, o que é uma coisa absolutamente natural. E não só medo, né, que eu falasse um pouquinho sobre medo e também sobre coragem, né, que é a maneira que nós desenvolvemos para avançar apesar do medo. Né, eu começo, inclusive, dizendo que a coragem não é a ausência de medo. Né, a ausência de medo seria uma irresponsabilidade. As pessoas que dizem que não têm medo de nada, né, que são destemidas, na verdade, isso traz aí um certo grau de irresponsabilidade ou de bravata, né? Porque o medo, a coragem, inclui o medo. É a capacidade que nós temos de avançar apesar do medo. Então, eu poderia dizer que quem não tem medo não precisa ter coragem, porque a coragem é exatamente a capacidade de avançar apesar do medo. Eu vou falar sobre esses dois temas. Começo falando sobre medo, né? Lembrando, em primeiro lugar, que assim, existem tipos de medo, né? Eu poderia falar sobre os chamados medos existenciais, por exemplo. Esses são absolutamente normais, é normal que nós os tenhamos. Os medos existenciais são aqueles que acompanham a nossa existência, como, por exemplo, o medo da morte. Então, todos nós temos medo da morte, né? Quem diz que não tem medo da morte está cometendo um auto-engano. É evidente que nós temos medo da morte porque nós temos extremo apego à vida. Então, isso é algo, claro, com que nós aprendemos a lidar com o tempo, na medida que vamos amadurecendo, que vamos envelhecendo, nós começamos a perceber que, na realidade, faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida, mas é, sim, um medo existencial, né? Que pertence à nossa existência. Isto que é descrito pela psicologia, está descrito até na Bíblia. Lá no capítulo de Apocalipse da Bíblia, João, né, São João nos fala sobre os medos existenciais que foram chamados depois, né, pelo nome dos cavaleiros do Apocalipse, né, que seriam os nossos 4 grandes medos: o medo da morte, o medo da fome, o medo da doença e o medo da guerra. Né? Se a gente quisesse atualizar um pouquinho, a gente poderia dizer que a gente tem medo da solidão, que a gente tem medo do sofrimento, que a gente tem medo do abandono, né? Tem medo do insucesso, né? O medo de não agradar o outro. Né? Então, são medos que são absolutamente normais, porque são existenciais. Evidente que nós aprendemos a lidar com esses medos existenciais à medida que nós vamos estruturando a nossa personalidade. O segundo tipo de medo que existe é o que a gente poderia chamar de medo fóbico, né? Ou simplesmente fobia. Bom, a fobia é um medo exagerado, né? Um pouco sem justificativa. Né? Todos nós temos medo, claro, de uma aranha, por exemplo, né? Ou de uma cobra. Todos nós temos medo de altura, né? Mas para algumas pessoas, esse tipo de medo, né, o medo de altura, por exemplo, pode se transformar em uma fobia. A pessoa tem extrema dificuldade de olhar pela janela, por exemplo, né, ou de andar de avião, né? Tem gente que tem medo exagerado de ficar em ambientes pequenos, como um elevador, por exemplo, né? Isso chama-se claustrofobia. Tem gente que tem medo, ao contrário, de estar em lugares muito abertos, né? Isso chama-se agorafobia. Ágora significa praça, em grego, né? Então, pessoas teriam medo da praça, de um lugar muito aberto ou com muitas pessoas, né? Então, são os chamados medos fóbicos. Esses medos fóbicos, eles devem ser tratados com auxílio de terapia. Então, não é objeto dessa minha palestra aqui. Eu não vou falar aqui sobre fobia. Né? Isso é um assunto para psicologia, para psicoterapia. E existe um terceiro tipo de medo, que é o objeto aqui do nosso encontro de hoje, que eles seriam chamados medos limitantes. Né? São aqueles medos que podem ser considerados medos normais, né?
mas que, por outro lado, eles nos limitam, eles fazem com que a gente não avance, né? Porque a gente não consegue lidar bem com os nossos medos. Isso sim, isso é uma coisa que dá para a gente falar aqui, dá para a gente compreender e, né, com certeza, aproveitar esses insights, esses conhecimentos, essas ideias em seu próprio benefício. Bom, esses chamados medos normais, né, que são medos normais, mas que podem ser medos limitantes, eu queria dizer a vocês que isso faz parte da nossa vida também e faz parte da vida de qualquer animal, né? Qualquer bicho demonstra medo. Né? O cachorro tem medo, o gato tem medo, lógico, né? É normal, é da vida. Agora, o medo nos animais mais inferiores, aqueles que têm um sistema nervoso mais simples, o medo não passa de um instinto, né? Até um inseto, né? Se vai te picar, se você mexer a mão, ele voa, ele tem um instinto de sobrevivência, não é? Que é o que poderia ser chamado de medo instintivo. Agora, a partir do momento em que o sistema nervoso, na evolução das espécies, começa a ficar mais organizado e surge uma parte do sistema nervoso que a gente chama de sistema límbico, que nós temos, né? Que os mamíferos, de modo geral, têm, as aves também, mas mais os mamíferos, aí começam a surgir as emoções. E a partir desse momento, o medo, ele deixa de ser um mero instinto e passa a ser também uma emoção. Né? Ou seja, é algo assim que nós somos capazes de sentir. Tá? Não é só perceber e reagir, é uma coisa que faz com que a gente sinta. Eu poderia citar, há vários estudos sobre as emoções. Eu poderia citar um professor da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, chamado Paul Ekman. Paul Ekman. Ekman é E-K-M-A-N. Paul Ekman. Ele tem vários estudos sobre as emoções básicas do ser humano, né? E ele também, apenas como curiosidade, ele foi contratado como consultor pela Pixar. Pixar é aquela empresa, aquela produtora lá de Hollywood, que aliás foi criada pelo Steve Jobs, especializada em desenhos animados, né? Toy Story, né? Shrek, tudo isso é da Pixar. Quem tem filho pequeno deve conhecer bem. E tem um desenho animado, produzido pela Pixar, chamado Divertidamente. Eu não sei se vocês assistiram. Divertidamente. Tem nos streamings, né? Netflix, procurem no Disney, porque é muito divertido o Divertidamente. E as pessoas dizem assim, é um desenho animado, portanto é para criança. Eu diria para vocês que não é só para criança. As crianças gostam, porque é divertido. Mas para os adultos, para alguém que tem um pouquinho mais de capacidade de compreensão, vai aprender muito com esse desenho animado, o Divertidamente. Na verdade, é a história de uma menina que se muda de uma cidade pequena, né, com a mãe, e vai morar em São Francisco, né, que é uma cidade grande. Aí uma menina, uma adolescente, ou pré-adolescente, não é? Aí vai para uma escola que ela não conhece, com, né, tudo diferente, com colegas novos, uma cidade maior, um pouco agressiva, né? Ela começa a sofrer bullying e tal. E aí a história do filme é a história das suas emoções. Então são 5 emoções que habitam a mente dela e essas emoções conversam entre si. As emoções fazem interpretações dos fatos externos e interferem nas reações da menina, que é o que as nossas emoções fazem. E essas 5 emoções básicas, né, que conversam entre si, ganham um status de personagem, né, que conversam entre si, são as seguintes. São a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Então, estas seriam as nossas 5 emoções básicas. Assim como existem as cores primárias, que se juntam para formar todas as demais,
Essas 5 emoções básicas é que, interagindo umas com as outras, criam os nossos sentimentos, como nós nos sentimos, né? Então, vou repetir aqui. É a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Aí, no primeiro momento, você pode até estar pensando o seguinte: puxa vida, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Só tem uma que é boa, só tem uma que é positiva, a alegria. As outras são negativas. Pois é, aí eu tenho que explicar para você que essa classificação, né, chamar uma emoção de positiva ou negativa, não é uma classificação adequada. Eu diria que as 5 emoções são altamente positivas, porque são elas que definem as nossas reações, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. O que eu poderia dizer é que das 5, a alegria é a única que é sempre agradável. Claro, é bom estar alegre, né? Como disse o Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Poema, né? Do nosso poetinha. Então é bom a alegria. As outras não são agradáveis, né? Tristeza, raiva, medo e nojo. Entretanto, essas 4 emoções são justamente as que nos protegem. São as emoções que fazem com que a gente procure mudar alguma coisa. Normalmente a gente sente tristeza diante de uma perda, né? Então a gente vai cuidar mais das coisas, vai procurar recuperar as coisas que perdemos quando possível for, né? Então a tristeza é uma coisa boa, ela me alerta, né? Até que está acontecendo uma coisa errada. Eu estou me perdendo aqui, eu preciso reagir. A tristeza pode não ser agradável, mas não é negativa. A raiva é a mesma coisa. Nós sentimos raiva, por exemplo, diante da injustiça, né? Diante dos desmandos dos poderosos, né? Enfim, nós sentimos raiva. Quando alguém nos agride, quando alguém comete contra nós uma injustiça, ou contra uma outra pessoa qualquer, ou contra um animal, ou contra a natureza, nós sentimos raiva. Ficamos irritados, sentimos raiva, e isso é normal. E é bom que assim seja. A raiva faz com que a gente reaja, né? O nojo, a mesma coisa, né? O nojo, ele é importante porque o nojo nos protege de alguma coisa que pode nos fazer mal. Então, uma comida estragada, por exemplo, se eu ingerir, ela pode ser um veneno para o meu organismo, vai me fazer mal. Mas ela me causa nojo, por isso eu me defendo, eu me afasto de tudo aquilo que pode me fazer mal. Portanto, não é negativo, é altamente positivo que eu sinta nojo. E com relação ao medo, é a mesma coisa, né? O medo me alerta para, exatamente, o medo me alerta para o perigo. Me alerta para o perigo, né? Se eu não tiver medo, eu não vou reconhecer o perigo e, portanto, eu posso ser prejudicado, posso ser atacado, posso ser morto por esse perigo. Muito bem, e aonde que estaria o perigo? Né? Onde reside o perigo? Bom, aí eu diria para vocês assim, que nesses medos cotidianos, né, que a nossa vida, evidentemente, é cheia de perigos. Felizmente, na era moderna, né, que estamos vivendo, temos menos perigos de sobrevivência física do que já tivemos em outras épocas. Mas temos outros tipos de perigos, né, e nós temos o medo deles. Então, eu poderia dizer a vocês que nós temos medo, basicamente, de 3 coisas que podem esconder o perigo. Primeiro, nós temos medo do desconhecido. Segundo, nós temos medo do incontrolável, tudo aquilo que eu não consigo controlar. E terceiro, nós temos medo da realidade. Da realidade. Por que nós temos medo da realidade? Porque a realidade embute os outros 2. Nós temos medo do que não conhecemos e do que não podemos controlar. A realidade é cheia de coisas que não conhecemos e cheia de coisas que não conseguimos controlar, né? Então, o medo do desconhecido. O medo desconhecido, ele é um medo absolutamente normal, né? E eu diria para vocês que ele é uma espécie de matéria-prima de toda a literatura de suspense. Se você lê, por exemplo, os livros
da inglesa Agatha Christie. Todo mundo já ouviu falar na Agatha Christie, né? Ela é o maior sucesso de vendas de literatura inglesa depois de Shakespeare. Agatha Christie. Ela escreveu, por exemplo, um livro que virou filme, chamado O Assassinato do Expresso Oriente. Né? Então, quem viu, foi um filme recente aí, né? Então, são pessoas que estão viajando num trem, né, no Expresso Oriente, e de repente acontece um assassinato. E a partir daquele momento, ela escreve uma trama em que as pessoas que estão ali naquele vagão, naquele trem, né, convivendo, todas elas podem ser o assassino ou podem ser a próxima vítima. E é justamente esse desconhecimento de quem é uma coisa, quem é outra, é que causa uma tensão no livro e no filme. Então, toda a literatura, seja livro, seja filme, de suspense ou de terror, joga com a ideia do desconhecido. Né? Tem uma frase que é muito interessante, de um outro escritor, também inglês, chamado Howard Lovecraft. Ele é menos conhecido do grande público, mas ele inspirou praticamente todos os outros. Ele viveu no final do século XIX, começo do século XX, e ele diz o seguinte: olha, o mais antigo e mais poderoso sentimento humano é o sentimento do medo. E é bom que assim seja, porque o medo nos protege. E o mais antigo e mais poderoso medo é o medo do desconhecido. Vou repetir a frase inteira. O mais antigo e mais poderoso sentimento humano é o sentimento do medo. E o mais antigo e mais poderoso medo é o medo do desconhecido. Então, isso é uma coisa que eu sinto, por exemplo, quando eu sou chamado para trabalhar num programa de Change Management. Né? Change Management é um capítulo da gestão, né, que significa gestão da mudança. Então, hoje, todas as empresas, né, órgãos públicos, estão passando por mudanças, né? Reestruturações, novas tecnologias, novos processos, né, novos modelos de negócio. Agora, durante a pandemia, as empresas tiveram que se adaptar, tiveram que sofrer mudanças, né? E todo mundo sabe que a mudança é necessária. No entanto, as pessoas reagem à mudança. Reagem. Então, por um lado, nós temos uma relação ambígua com a mudança, né? Por um lado, eu sei que a mudança é boa, é necessária, é útil, eu até promovo a mudança, e por outro lado, eu não quero mudar, né? Eu quero ficar como está. Não quero mudar porque, para mudar, eu vou gastar mais energia do que normalmente, e nós temos um instinto de economizar energia. Não quero mudar porque eu estou acostumado a fazer deste jeito, então eu tenho hábitos, né? Hábitos e crenças, né, que formam o nosso chamado modelo mental, que negam qualquer mudança. Vamos colocar um novo software aqui, então aquilo que você fazia usando uma planilha do Excel, agora você vai ter que alimentar um banco de dados. É uma mudança dramática, assim, que muitas pessoas não aceitam no primeiro momento. Depois que mudam, percebem que foi para melhor, né? E o terceiro motivo que a gente não quer mudar é isso que eu estou falando aqui. Eu tenho medo, né? Tenho medo, não sei se vou me acostumar, não sei se vai dar certo, né? Mudar de emprego, mudar de cidade, né? Mudar de estado civil, né? Tem muita gente que, né, tem medo de casar, tem gente que tem medo de descasar, né? Então são medos que são ligados, né, com essa ideia de a gente enfrentar o desconhecido. Então, tá. Então, o primeiro medo que nós temos é esse. É o medo daquilo que nós não conhecemos. O segundo tipo de medo, segunda causa de medo, é o medo do incontrolável. É o medo daquilo que eu não posso controlar. E aí, quem escreveu sobre isso, primeiro que escreveu sobre isso, foi nada mais, nada menos do que o mestre Sigmund Freud. Freud escreveu, em 1930, um livro chamado O Mal-Estar da Humanidade, o mal-estar da civilização, na verdade. E o mal-estar seria o medo. Né? E aí ele descreve três causas, né? três fontes de medo, três fontes de mal-estar. Né? O primeiro seria a natureza.
A natureza como ela é. Nós não conseguimos controlar a natureza. Eu não consigo controlar um terremoto, não consigo controlar um furacão, não consigo controlar um vendaval ou a seca, né? Também não consigo controlar uma fera, né? Você está, sei lá, numa savana africana, parece um leão, é difícil controlar aquele leão, né? Um rinoceronte, tem aquela força bruta da natureza, né? Como também não conseguimos controlar, né? Falei de um rinoceronte, né? Um animal imenso. Bom, a gente não consegue controlar seres microscópicos, como uma bactéria, como um vírus, né? Aí o que está acontecendo conosco agora, né? Nós não conseguimos controlar esta epidemia. Ela veio e pronto, acabou. Nós não conseguimos evitá-la. Então, esse seria o nosso primeiro grande medo, o medo da natureza, porque as forças da natureza podem ser destruidoras e implacáveis, e sobre elas nós absolutamente não temos controle. Eu queria esclarecer, que certamente tem gente pensando nisso, que este livro do Freud foi escrito em 1930, portanto, há exatos 91 anos. É claro que neste quase século, muita coisa aconteceu, né? Muita ciência evoluiu. Então, hoje, sobre esses fatores da natureza que eu falei, eu não tenho controle absoluto, mas nós desenvolvemos algumas maneiras de lidar com essas coisas. Então, um terremoto eu não consigo controlar, mas eu consigo prever. Você viaja para Miami, como aconteceu comigo uma vez. Desembarquei em Miami, né? Que é a costa leste americana. É um lugar muito sujeito a furacões. E aí, quando eu desembarquei, naquele dia que eu desembarquei, já começou a aparecer na televisão, no rádio, o aviso de que estava se formando um ciclone que tinha a chance de virar um furacão e que ia chegar em Miami daí uma semana. Então, você veja que a ciência, se não consegue controlar um furacão, pelo menos consegue prever. Né? A mesma coisa com relação ao vírus. Quer dizer, a gente não consegue controlar o vírus, mas nós aprendemos a lidar com ele. Afinal de contas, hoje nós nos protegemos contra o coronavírus de que maneira? Usando máscara, né? Fazendo higiene das mãos, coisa que na gripe espanhola não sabia muito bem, né? Distanciamento social, né? Evitar aglomeração, trabalho remoto, que é o que estamos fazendo agora, e o mais importante de tudo, a vacina. Então, com a vacina, nós conseguimos controlar o vírus. Então, só para mostrar para vocês o seguinte, que a inteligência humana é capaz de agir sobre aquilo que parecia incontrolável. E se nós conseguimos controlar, pelo menos parcialmente, aquilo que parecia incontrolável, isso faz, evidentemente, com que a gente possa lidar melhor com esses fatos e diminuir o nosso medo. Acho que todo mundo tem medo da pandemia, todo mundo tem medo da Covid, mas a gente sabe se proteger, né? Usando inteligência. O outro fator descrito pelo Freud como sendo incontrolável e, portanto, causador de medo e mal-estar é o tempo. O tempo. Passagem do tempo. Tá? Porque, de fato, pense um pouco, nós não temos nenhum controle sobre o tempo. O tempo escorre pelas mãos. Cronos, que é o deus grego do tempo, ninguém é capaz de negociar com Cronos. Ninguém que eu conheça tem 25 horas por dia. Todos temos 24 horas por dia. É claro que alguns aproveitam melhor que outros. Então, o tempo, segundo Freud, nos causa mal-estar, porque nós, com o tempo, acabamos percebendo a ação do tempo no nosso corpo, porque nós envelhecemos. O tempo passa, nós enfrentamos o envelhecimento pessoal
enfrentamos a decadência corporal, porque começamos a ficar mais fracos, mais doentes, né? A doença traz sofrimento, e lá no final nós ainda vamos encontrar a morte. Portanto, o tempo realmente é algo que eu gostaria muito de poder controlar. Infelizmente, isso não é possível. Agora, mais uma vez eu insisto, a inteligência humana é capaz de coisas maravilhosas. Então eu não consigo controlar totalmente o tempo, mas eu posso fazer duas coisas importantes. Uma é cuidar da minha saúde. Hoje a medicina nos ajuda, né? Se eu cuidar da minha saúde, não só tomando remédio quando necessário, fazendo exame, né, para prevenir doenças, mas promovendo a saúde, né? Como disse a ministra, né? Cuidar da saúde. Cuidar da saúde significa cuidar da alimentação, fazer exercício físico, né? Administrar o estresse, tratar de dormir bem, lidar com as emoções. Tudo isso faz com que eu viva mais. A saúde, os cuidados com a saúde nos dão longevidade. Então, com isso eu consigo viver mais. Então, eu engano um pouco o tempo. E a segunda maneira que nós temos de lidar com o tempo, né, de conseguir diminuir este efeito do tempo sobre a nossa vida, é através da gestão, né, da administração. Que, como eu falei há pouco, não tem ninguém que tenha 25 horas por dia. Todos temos 24. Entretanto, algumas pessoas aproveitam melhor essas 24 horas que outras pessoas. Por quê? Porque são capazes de fazer planejamento, organização, criar método, ter disciplina na vida. Né? Tudo isso faz com que a gente, então, consiga lidar melhor com o tempo e ele fica um pouquinho menos assustador. Temos um pouco menos de medo do tempo. Bom, mas eu tinha dito a vocês que o Freud falou de 3 fatores que nos causam medo e mal-estar, que é a natureza, que não conseguimos controlar, e o tempo, que também não conseguimos segurar na mão. E eu expliquei que isso é verdade, mas que de alguma forma a gente consegue lidar com isso aqui. E o terceiro ponto, o terceiro grande causador de mal-estar e de medo, é o que Freud chamava de o outro. Né? O outro é a outra pessoa, as outras pessoas, né? Que são absolutamente incontroláveis. Né? Ele se referia às complexidades das relações humanas, né? Em que as chamadas pulsões individuais seriam sufocadas pelo coletivo, tornando o princípio do prazer algo absolutamente irrealizável. Eu falei de uma maneira um pouco psicanalítica agora, mas basicamente é o seguinte, quer dizer, nós nascemos com uma série de desejos, uma série de vontades, queremos ser felizes, queremos fazer as coisas e tal, e percebemos que nós não conseguimos fazer tudo o que nós queremos, porque existem as outras pessoas, quer dizer, que querem fazer as coisas que elas querem fazer, e querem que a gente também se comporte do jeito que elas querem. E isso é impossível. Para que eu fosse absolutamente feliz, todas as pessoas que me rodeiam deveriam ter exatamente o comportamento que eu queria que elas tivessem. Então, o meu filho tem que se comportar exatamente como eu quero que ele se comporte. E aí eu pergunto, ele se comporta 100% do tempo do jeito que eu quero? Ou mesmo a minha mulher, meu marido, meu irmão, meu chefe, meu funcionário, né, o presidente da República, presidente da República de outro país. Né, eu queria que todo mundo se comportasse do jeito que eu acho que deveria ser. E isso é impossível. Aliás, em recursos humanos, né, a Johnny muito bem colocou que eu fiz parte da BRH, né, Associação Brasileira de Recursos Humanos, fui da diretoria lá por 12 anos, né? E uma das coisas que a gente falava lá nas reuniões é que o RH tem que perceber que está lidando com uma matéria, né, que é a matéria humana, que é incontrolável. É diferente, por exemplo, de que quem faz controle de estoque, né, o controle financeiro, né, controle de processos,
controle do patrimônio físico. Isso é controlável. Pessoas não, né? Se eu deixo este objeto aqui, esta caneta aqui, em cima desta mesa, ela vai ficar aqui, até que eu venha tirá-la. Agora, se eu deixo uma pessoa aqui e eu viro as costas, eu não sei se a pessoa vai ficar aqui, ou ela vai embora, vai fazer o que ela quiser. Né? Porque as pessoas têm vontade própria, têm moto próprio. O que para o RH isso aí significa o seguinte, olha, fazer gestão de pessoas tem a ver com fazer gestão de vontades. Né? Desenvolver nas pessoas a vontade, o desejo real de fazer determinado trabalho, de ter compromisso com a excelência, de ter comprometimento, né? De praticar o compliance, né? Que é a ética da organização, né? Coisas desse tipo. Né? E o velho Freud, né? Claro, no divã, ele inventou a psicanálise, ele chegou a essa conclusão. Então, assim, por mais que a gente queira, não conseguimos controlar as pessoas e isso nos causa mal-estar. Então, segundo Freud, quer dizer, o medo que nós temos do incontrolável estaria ligado com esses três fatores. O medo da natureza, os fenômenos da natureza, o medo da passagem do tempo e o medo do comportamento das outras pessoas. É claro que a gente aprende a lidar com isso, porque isso faz parte da realidade. Né? E aí entra o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o medo que nós desenvolvemos da realidade, né? Da vida como ela é. E eu já expliquei por quê. Temos medo da realidade, porque a realidade tem muita coisa desconhecida e tem muita coisa incontrolável. Bom, esse tema, né, que nós temos medo da realidade, não é novo. Tá? Isso aí nós podemos encontrar, provavelmente, o texto mais certeiro sobre o tema do medo da realidade foi escrito por um filósofo grego chamado Platão. Né? Então, para quem não conhece um pouco de filosofia, não está bem lembrado, a filosofia grega, né, que cria o chamado pensamento ocidental, começa com os pensamentos de três homens, né, que é Sócrates, que teve um discípulo chamado Platão, que abriu uma escola e que teve um aluno chamado Aristóteles. Então, são os três, Sócrates, Platão e Aristóteles. E Platão, ele escreveu uma série de livros. Esses livros chegaram até nós pelo nome de diálogos, né? São os diálogos de Platão, porque os livros dele são sempre conversas, ele descreve conversas entre pessoas, principalmente Sócrates. Né? Nós sabemos muito sobre Sócrates, que nunca escreveu nada, por causa dos diálogos de Platão. E aí, um dos seus diálogos chama-se A República, que é um livro bem grande, até tenho por aqui, um livro bem volumoso, e que é dividido em capítulos, que na verdade é o que ele chamava de livros. Os capítulos ele chamava de livros. E o sétimo capítulo, ou o sétimo livro do Diálogo de Platão, chama-se O Mito da Caverna. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar no mito da caverna, né? Ou na alegoria da caverna, como também se chama. E o que é a tal da alegoria da caverna? É o seguinte, veja a imaginação do Platão. Ele imaginou uma caverna, então tem lá a boca da caverna e o fundo da caverna. Né? E lá no fundo da caverna tem umas pessoas que estão amarradas com correntes, de tal maneira que elas só conseguem olhar para o fundo da caverna. E no fundo da caverna, eles veem sombras que são projetadas. Essas sombras são projetadas ou por pessoas ou animais que passam pela boca da caverna e projetam a sombra lá. Então seriam sombras naturais. Ou são sombras artificiais, que são produzidas por outras pessoas que são os donos da caverna. Os amos da caverna, como eles chamam. Então esses amos da caverna fazem uma fogueira, né, e projetam a luz, e ali fazem passar alguns objetos, algumas figuras de animais, etc., de pessoas, e que são projetados no fundo da caverna. E aqueles homens amarrados, que seria então a imensa maioria da população, segundo Platão, estariam olhando aquelas sombras. E para elas, que nunca viram outra coisa na vida, aquelas sombras são a realidade.
Então, essa é a crítica que Platão faz, né? Que a maioria das pessoas atravessa a vida apenas vendo sombras. Não conhece a realidade como ela de fato é. Até que, de repente, um destes homens que estão ali presos, olhando para o fundo da caverna, consegue se libertar das correntes e sai da caverna. Aí, quando ele sai da caverna, ele vê a realidade como ela é. Ele vê o sol. O sol, na visão dos gregos, é o conhecimento, né? E o sol, né, que é o conhecimento, ilumina as montanhas, ilumina as árvores, ilumina as pessoas, né, ilumina os campos, ilumina os animais, né? Então, aquele homem que sai, ele vê uma outra realidade, muito maior, muito mais bonita, né, também mais assustadora, né? Aí o que ele faz? Ele volta para a caverna para contar para os seus companheiros ali acorrentados, e ele diz o seguinte: olha, vocês estão olhando para essas sombras, mas essas sombras não são a realidade. Tem uma outra realidade lá fora. E começa a querer contar desta realidade, dessa vida como ela é, de fato, para os amigos dele. E aí vem um fato curioso, assim, um fato mais interessante, mais relevante do mito da caverna, que é o fato de que as outras pessoas não querem ouvi-lo, não dão bola para ele, acham que ele enlouqueceu, que ele está falando de uma outra realidade possível, né? Não dão bola para ele, começam a ficar incomodadas com a insistência dele de fazê-los ver a verdade, de fazê-los conhecer a realidade. E no final ele incomoda tanto que eles terminam por matá-lo, né? Então essa é a famosa alegoria da caverna, o mito da caverna de Platão, que nos alerta para o fato de que a realidade costuma ser assustadora e nós temos medo da realidade exatamente porque a realidade esconde o desconhecido e esconde o incontrolável. E para que nós pudéssemos viver melhor na realidade, nós deveríamos aumentar a nossa visão do desconhecido, portanto, aumentar o nosso conhecimento e desenvolver competências, desenvolver habilidades, desenvolver técnicas para conseguir controlar o incontrolável. Mas isso dá um trabalho danado, né? Então a gente prefere ficar quietinho onde está, né? E esse é o problema do medo, né? Quer dizer, aí o Nietzsche que dizia o seguinte: Nietzsche dizia que nós só podemos ser vencidos por nós mesmos, que você dificilmente é atingido por um inimigo externo sem antes ter sido atingido por um inimigo interno, né? Você só pode ser vencido por você mesmo. Aí ele fala dos inimigos internos, ele fala da ignorância, da indolência, da arrogância e do medo. Só que com relação ao medo, ele faz uma ressalva. Assim, o medo, ele pode ser um inimigo, mas ele pode ser um amigo. Quando que ele é um inimigo? Quando ele te paralisa. Quando que ele é um amigo? Quando ele te alerta para o perigo. Então, sabe, nessa história de lidar com medo, seja o medo do coronavírus, né, seja o medo de perder o emprego, seja o medo de desagradar ao outro, seja o nosso colega, o nosso chefe, o nosso cidadão, né, a nossa família, os nossos amigos, né? Esse medo, né, ele pode ser administrado na medida que nós entendemos o que de fato está acontecendo e como é que avançamos. E essa capacidade de avançar, então, é o que a gente chama de coragem. E a coragem, muita gente coloca medo e coragem na mesma categoria, imaginando que o medo e a coragem são emoções, né? E eu explico que não, que a emoção é o medo. Coragem não é emoção. Coragem é absolutamente racional. Aqui, ó. Enquanto o medo está aqui, a coragem está aqui, né? Então, eu acho até que o nome coragem, a palavra coragem, é uma palavra um pouco incorreta, porque coragem vem de cordes, que significa coração, né?
jogando com a ideia que a coragem seria uma emoção. Mas não é, não. É quando, na época, quando surgiu a palavra coragem, imaginava-se que a inteligência também era uma coisa que estava no coração. Mas não, a coragem depende da inteligência. Assim, depende da... Se não for com a inteligência, não é coragem, é bravata. Então, a coragem poderia ser entendida como algo que se desenvolve. E tudo aquilo que pode ser desenvolvido, a gente pode chamar de virtude. Né? Tudo aquilo que for desenvolvido para o bem, a gente pode chamar de virtude. Né? Então, nós temos muitas virtudes, né, que aprendemos. A honestidade, a ética, a humildade, né, a solidariedade, né, são virtudes. E as virtudes nós aprendemos. Nós não nascemos com elas. Nós só nascemos com instintos. Conhecimentos, competências, habilidades, virtudes, tudo a gente desenvolve na vida. Desenvolve através da nossa educação, né, nossa família, sociedade em que vivemos, as escolas que estudamos, os livros que lemos, né, as vivências que tivemos. E a coragem estaria entre essas virtudes. Agora, a coragem, ela é uma espécie de uma virtude central. Né? Existe, inclusive, a famosa rosa dos ventos, né, das virtudes, que seriam quatro pontos cardeais. Seriam 4 virtudes essenciais. E a coragem seria o encontro dessas 4 virtudes essenciais. A primeira virtude essencial seria a prudência. Vejam que interessante. Prudência. Prudência significa exatamente essa capacidade, como eu falei agora há pouco, de tomar cuidado. Tomar cuidado com o perigo. Né? E tomar cuidado com o perigo vem de uma emoção chamada medo. Então, prudência. Seja prudente. Né? Não se exponha a perigos desnecessários. Seja o vírus, seja enfim, andar em lugares perigosos, seja querer executar um trabalho para o qual você não está preparado, seja gastar mais dinheiro do que você ganha, né? Seja, né, andar em más companhias, né? Então, com relação a tudo isso, nós temos que ser prudentes. Então, a prudência, né, é uma virtude. A segunda virtude que vai construir a coragem, a primeira é a prudência, a segunda é a fortaleza, é a força. Aí eu lembro de Hércules, né? Hércules, aquele titã grego, né? Ele era filho de Zeus com uma humana, então ele não era um deus, né? Mas para ele poder frequentar o panteão dos deuses e virar um deus, ele teve que ser submetido a 12 trabalhos, né? Os famosos 12 trabalhos de Hércules. O primeiro era matar um leão, né, com as próprias mãos. O último era prender Cérbero, que é o cão de 3 cabeças que guarda a porta do inferno. Coisas da mitologia. E Hércules vai e enfrenta tudo isso e sai vencedor, né? Agora, por que ele enfrenta? Porque ele é corajoso. Mas não é só por isso. É também porque ele é extremamente forte. Todo mundo sabe que a característica de Hércules é ser forte, fisicamente forte. Né? Então, a ideia aqui é que a coragem dele para enfrentar os 12 trabalhos, os 12 desafios, essa coragem derivou da sua força. Ele era corajoso porque era forte. Simples assim. Bom, isso não mudou. O que mudou é que o tipo de força agora não é mais a força física. A força que nós precisamos hoje não é força física, salvo algumas exceções. Claro que ser fisicamente forte é bom, mas no cotidiano, né, da vida moderna, a força que nós temos é outra. É a força que vem do conhecimento, é a força da ciência, é a força da organização, da gestão, do método, da atualização permanente,
a força da competência, a força da união, né, das relações humanas. Quanto mais bem nos relacionarmos, mais fortes seremos. E com isso ganhamos coragem. Então, primeiro, prudência, segundo, fortaleza. O terceiro seria a chamada temperança. Né? Temperança. Temperança poderia ser entendida também como um tipo de força, só que seria uma força de vontade, né? Aquela história de você ter persistência, ter disciplina, ter... uma outra palavra seria resiliência, né? Que é aquela história que você cai, levanta e continua, não é? Então, é a temperança, né? Tempera, né? Em inglês tem uma palavra que é grit, que traduzido para o português talvez fosse garra, aquela força de vontade, que você vai em frente, né? Acorda cedo, dorme tarde, trabalha, se prepara, uma pessoa que tem força de vontade. Coragem vem daí também. Então, é prudência, fortaleza, temperança. E o quarto componente, o quarto ponto cardeal da coragem, seria, isso para vocês vai ser fácil de entender, a justiça. A justiça. Que, em outras palavras, a coragem tem que estar a serviço da justiça. Alguém que é injusto, alguém que é um bandido, por exemplo, um corrupto, um facínora, não é corajoso. Não é corajoso. Ele é covarde. Porque o bandido sempre nos ataca na fragilidade. O corrupto sempre nos rouba, né, escondido. Portanto, nenhum deles é corajoso. Né? Então, a coragem tem que estar a serviço da justiça. Se não estiver, deixa de ser coragem. Então, esses seriam os 4 pontos cardeais, né? A prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça que criam essa virtude, não é? Chamada coragem. Agora, já estou indo para o final, né? Estou acompanhando o meu tempo aqui, eu tenho alguma coisa como 4 minutos. E aí vocês vão dizer assim, tá bom, falou, filosofou pra caramba e tal, mas e como é que eu desenvolvo isso? Tem alguma coisa prática aí que me ajude, né? Olha, eu vou dizer que sim, né? Você sabe que existem várias correntes de psicologia, né? Uma delas chama-se psicologia cognitiva, né? A terapia cognitiva. A terapia cognitiva é aquela terapia, né? Que faz com que a gente analise os nossos sentimentos, as nossas emoções, racionalizando, né? Procurando entender qual é a causa desse sentimento, né? Dessa emoção que está me fazendo mal e quais são os meus movimentos, né? O que é que eu vou fazer para conseguir administrar estas emoções, né? A famosa terapia cognitiva, que você vai no terapeuta para conversar com ele. E ele te faz perguntas, né? E essas perguntas são as perguntas que, ao responder, você vai estar se conhecendo melhor, né? E aí eu conto para vocês uma breve história, e com essa história eu termino aqui a minha participação e fico disponível para as perguntas. A história é a seguinte, quando garoto, eu fui escoteiro. E o escotismo foi muito importante na minha vida. O escotismo, esse movimento para jovens, né, que foi criado por um oficial inglês, chamado Sir Robert Stephenson Schmidt Baden-Powell. Ele criou uma alternativa de educação para os jovens, onde eles falariam muito sobre valores humanos, né, cidadania, solidariedade, enfim, também coragem. Eu fui escoteiro na minha juventude, minha primeira juventude, né? 11 anos, por aí, né? Então a gente fazia acampamentos, né? Acampamentos aqui perto da cidade e tal. Mas teve uma ocasião em que o nosso chefe falou assim, agora nós vamos fazer um acampamento que vai ser mais difícil, que vai ser no Pico do Marumbi, né? Marumbi não é Morumbi, que nem em São Paulo.
Marumbi é um pico que tem aqui no Paraná, estou falando de Curitiba, aqui perto de Curitiba, perto mais ou menos, tem que pegar um trem para ir lá, né? E aí você escala o pico do Marumbi. Então você tem que ir de trem até uma estação, aí você anda até um determinado lugar, acampa para escalar no dia seguinte, né? E tem que subir e descer no mesmo dia para pegar o trem de volta. É uma operação meio complicada. E eu confesso para vocês que eu fiquei com muito medo daquele acampamento. Eu era um garoto asmático, né? Super protegido pela mãe, sempre muito caseiro e tal, e eu fiquei com medo daquele acampamento. E o meu chefe escoteiro percebeu isso. E aí ele me perguntou, disse assim: Eugênio, estou achando que você está com medo desse acampamento, é verdade? E aí, olha, foi muito duro para mim, mas eu tive que olhar para ele e dizer: estou com medo sim. Ele falou: ainda bem que você me falou isso. Ainda bem que você está com medo. Se você não tivesse com medo, eu não ia deixar você ir. Porque essa bravata é um mau conselheiro. Então, vamos fazer o seguinte. Você está com medo de acampar. Mas não é um acampamento, porque você já fez outros acampamentos. Então, você vai para casa, vai pegar uma caneta, uma folha de papel e vai escrever tudo aquilo que você tem medo desse acampamento em particular. Eu fiquei pensando, puxa vida, ele quer que eu decodifique o medo. E eu fiz isso. Fui para casa e anotei várias coisas, né? Eu tinha medo que a gente se perdesse, eu tinha medo de cair da montanha, eu tinha medo de bicho na floresta, eu tinha medo de ter uma crise de asma, eu tinha medo de passar frio, né? Então eu fiquei listando assim, aqueles medos. Aí voltei lá para o grupo escoteiro, levei a minha lista de medos para ele. E ele falou: ótimo, você fez a primeira lista, agora você vai fazer a segunda lista. E a segunda lista é a lista das ações mitigadoras às causas do medo. Então tá bom, se eu tenho medo de me perder, o que eu vou fazer? Bom, tenho que ter um mapa, tenho que ter uma bússola, né? Tenho que estar com alguém que conhece o caminho, né? Ah, eu tenho medo de frio. Bom, então eu vou levar agasalho suficiente, né? Ah, eu tenho medo de cair. Não, existem técnicas de escalagem, né? Se você observar essas técnicas, você não vai cair, né? Então, eu fui percebendo que para cada motivo do medo, existia uma ação mitigadora que controlava aquela causa do medo. Agora, eu só conseguia exercer essa ação mitigadora se eu conhecesse a causa do medo. E é isso que eu sinto, né? Eu sinto que muitas vezes as pessoas dizem que têm medo, mas não sabem explicar bem por que estão com medo. Sabe, porque se conhecer o medo, se fizer uma imersão assim, para dentro de si mesmo, né? E para dentro do mundo, como ele é, a realidade como ela é, a gente conhecendo a causa do medo, a gente consegue lidar com ela. A gente consegue exercer as ações mitigadoras. É isso que nós chamamos de coragem. É a capacidade de racionalmente administrar os motivos do medo e tomar as providências necessárias para combatê-lo. Para terminar essa minha fala, eu só quero lembrar mais uma passagem de um livro que foi muito importante para mim, que é o Moby Dick. Né? Moby Dick é a história da caça a uma baleia muito grande, chamada Moby Dick. Né? E tinha um sujeito lá, o tal do Capitão Ahab, que ele tinha uma obsessão por caçar aquela baleia. E aí, quando ele estava montando a sua tripulação, né, que ia acompanhá-lo nessa caça à terrível baleia branca, choveu de gente querendo ir com ele, né? E aí, uma das coisas que ele disse para aqueles que estavam ali com ele, perguntou quem é que tinha medo da baleia. E alguns disseram que tinham, outros disseram que não tinham medo, não. Ele falou assim: aqueles que não têm medo da baleia podem ir embora. Eu não quero em meu barco, né,
alguém que não tenha medo de baleia. Aliás, ele diz o seguinte: em meu barco não cabem os covardes e os que não têm medo de baleia. Porque aquele que diz que não tem medo de baleia vai fazer besteira. E aquele que é covarde é o que não enfrenta o medo. Portanto, são duas coisas que nós temos que ter. Temos que ter medo, sim, que a vida tem as suas complicações, mas temos que ter coragem. Caso contrário, seremos covardes e a nossa vida ficará limitada. Passei um pouquinho do meu tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês até agora. Devolvo a palavra para a Dione para que a gente continue conversando. Muito obrigada, Eugênio. Muito grata aí por essa escuta tão rica. É difícil destacar os vários pontos que você nos trouxe para reflexão, mas fica muito claro que esse acolhimento dessas sombras do medo no nosso dia a dia, nesses aspectos que você trouxe, que são aspectos que nós podemos observar relativos à natureza, então, assim, a nossa própria proteção no momento desse, né, as proteções simples mesmo, da máscara, de aglomeração, a questão do lidar com o tempo, e aí vem todo esse cuidado com a alimentação, com o sono, com o esporte, não abrir mão desses hábitos, do movimento, e esse outro aspecto do outro, né, que é incontrolável, mas também é o outro que nos ajuda a ter coragem, né, e o outro aí nós temos as nossas famílias, nós temos os amigos, né, enfim, todas as pessoas em quem confiamos. Então, são 3 aspectos que mitigam, né, esse medo, e com sabedoria e fazendo essa listinha, né, dos medos, aí eu achei interessante, eu anotei aí a listinha dos medos, e estudando um pouquinho como mitigar essas causas, eu acho que vai nos dar a oportunidade de ficarmos mais corajosos, né? Então, foi muito importante essa visão do tema, de acolhimento mesmo, né? Então, não é um sentimento ruim, como você falou. Se ele não imobiliza, ele vai te alertar, e aí é importante esse olhar sobre si mesmo, e o que é que, como eu costumo falar, para quem me conhece, o que é que está pegando, né? Então, vamos ver o que é que está pegando e resolver. Mas nós temos aqui algumas perguntas, vou passar aqui para elas. A primeira pergunta aqui é da Tatiana. Ela diz o seguinte: como você entende que será a produtividade do trabalho pós-pandemia? Podemos pensar em modelos remotos ou híbridos com a mesma rentabilidade de trabalho? Bom, aí saímos do mundo da psicologia, vamos para o mundo da gestão, né? Veja, estamos todos com muita vontade de voltar a ter uma vida normal, né? Então, todo mundo, eu preciso de vacina, eu quero abraçar meus amigos, quero rever meus parentes, quero ir para barzinho, quero poder trabalhar como sempre trabalhei. Então, eu também tenho essa vontade, eu acho que é a vontade de todos nós. Entretanto, fala-se muito, Tatiana, da tal da nova normal. Essa expressão nova normal é uma expressão que já está um pouco cansada, né? Parar de falar de nova normal e falar de normal. É que, na realidade, quando tudo normalizar, não será igual ao que está agora e também não será igual ao que era antes. Porque nós, durante este ano e meio, 2 anos, né, que vamos passar na pandemia, nós incorporamos novos hábitos. E percebemos que muitos desses hábitos são bons hábitos, e vamos mantê-los. Não só hábitos, como também habilidades, né, competências. Né, hoje eu estou dando aqui esta palestra para pessoas que estão no Brasil inteiro, né, através de uma tecnologia que já existia antes da pandemia, só que a gente não estava acostumado a usar, né? A gente não tinha o hábito de usar. Agora nós desenvolvemos esse hábito, e esse hábito vai se manter. Agora, ele vai se manter, mas com algumas modificações, porque nós sabemos da importância das relações humanas, do convívio. Portanto, tudo sinaliza para o fato de que teremos
provavelmente um trabalho que vai ter os componentes anteriores e mais os componentes da pandemia, que é o famoso mundo híbrido. Então, muitos dos trabalhos, muitas das reuniões que nós fazíamos presencialmente, nós faremos online. Mas também teremos a oportunidade de nos encontrar, porque isso é importante, as relações humanas. Quantas ideias surgem na hora do cafezinho, quanta interação boa de colaboração acontece no happy hour da sexta-feira ou na hora do almoço. Então, eu acho que será uma coisa híbrida. E todo mundo da gestão hoje fala sobre isso, que a tendência será o hibridismo, sim. A história do trabalho remoto, que nós estamos agora utilizando, essa história já existia antes. Eu me lembro lá no CONAR, o Congresso Brasileiro de Recursos Humanos, participei durante todos aqueles 12 anos, participei da organização do CONAR. Eu me lembro que o trabalho remoto, ele aparecia já. Aparecia, era um termo que aparecia. Mas era um termo para o qual a gente não dava muita bola, não. E a gente não dava muita bola, o RH tinha um pouco de resistência com relação ao trabalho remoto por 3 motivos. Primeiro, por questões legais. Porque você contrata uma pessoa para trabalhar na empresa. Se você contrata essa pessoa e você quer que ela trabalhe na casa dela, isso tem algumas implicações legais. Uma delas é que eu vou estar usando uma parte da minha casa, emprestando uma parte da minha casa para fazer um trabalho para a empresa. O segundo ponto é o ponto de estrutura mesmo, porque fala-se muito em home office hoje. Todo mundo em home office. Será que home office não é uma atividade? Home office é um lugar, é o escritório de casa. Home office. Eu tenho um escritório na minha casa. Eu tenho a felicidade de ter um escritório em casa. Mas eu já tinha esse escritório antes. E hoje a maioria das pessoas que diz que está em home office está trabalhando na mesa da sala, na mesa da cozinha, no quarto, que não são estruturas 100% adequadas. Então vai ser necessário uma adequação. Isso vai interferir, inclusive, até nas novas construções, nos novos edifícios. Antigamente, um prédio que estava sendo construído fazia propaganda porque tinha um home theater. Agora já tem lançamentos de prédios que tem um home office. Tem um lugar para você trabalhar. Então, isso vai ser uma tendência. E o terceiro aspecto é o aspecto mais de hábito mesmo, de comportamento, de disciplina. Porque você trabalhar em casa pode ser uma coisa muito boa. Mas, por outro lado, caramba, eu estou meio com preguiça de trabalhar e a televisão está aqui do lado, meus livros estão aqui, a geladeira está ali, a cama. Então, eu preciso criar novas disciplinas. Eu vejo a minha mulher que dirige a Vida Simples, daqui de casa agora, ela tem o escritório dela aqui embaixo. Ela, quando vai trabalhar, quando ela entra no escritório dela, ela entra vestida como se estivesse indo para o escritório que a gente tinha antes. Ela usa salto alto, ela se veste, ela se arruma, ela se maquia, porque ela está indo trabalhar. Mas eu preciso fazer isso para entrar no clima do trabalho. Porque se ficar de pijamão, não vai conseguir trabalhar com a mesma qualidade. Então, são hábitos, O que nós temos que perceber, assim, é que... Falei isso hoje, logo no começo, que nós vamos ter que nos adaptar aos novos tempos. Por outro lado, e aí que acho que vem a pergunta da Tatiana, esse novo modelo pode ser extremamente produtivo. Se nós conseguirmos juntar o melhor do trabalho remoto com o melhor do trabalho presencial, nós podemos elevar a nossa produtividade, sim. Ok, Eugênio. Inclusive, eu já botei na minha lista medo do sapato alto, viu? Porque quando a gente tiver que usar de novo, vai ser bem complicado. Eu vou ver como eu vou mitigar, Eu acho que eu vou fazer igual a sua esposa, eu vou também colocar um sapato para trabalhar. Porque senão vai ser difícil. A próxima pergunta aqui da Aline é: como podemos usar o sentimento de fragilidade
e vulnerabilidade a nosso favor, para evoluir na nossa capacidade de lidar com o que a realidade nos traz. Então, fragilidade, vulnerabilidade a nosso favor e evoluir com a realidade. Claro. Uma excelente pergunta, e curiosamente, na semana passada, hoje é segunda, né? Na sexta-feira da semana passada, eu participei de uma live da AmCham. A AmCham é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, né? Falando com a presidente da AmCham e mais 2 executivos importantes do Brasil, 2 presidentes de empresa. E o tema era exatamente vulnerabilidade. Sabe, como é que os líderes estão lidando com a vulnerabilidade? Porque é impossível dizer que nós não estejamos nos sentindo vulneráveis, né? E os líderes, durante muito tempo, o líder, o presidente, o gestor, o gerente, é um sujeito que não podia demonstrar fraqueza, né? Eu me lembro, eu trabalho com temas de liderança há mais de 20 anos, e eu me lembro, assim, que se dizia naquela época que o líder é um sujeito que tem que mostrar coragem, tem que mostrar força. Ele não pode mostrar fragilidade, porque se ele demonstrar a sua fragilidade, ele perde autoridade sobre os demais, né? E isso se transformou numa bobagem hoje, numa falácia. Sabe, o líder hoje que tenta demonstrar que é forte o tempo todo, ele perde a confiança dos seus liderados, porque não é humano não ter vulnerabilidade. Sabe? Então eu acho que, para usar uma palavra que você usou há pouco, Dione, né, a aceitação, né, o acolhimento da vulnerabilidade. Porque se eu não acolher a minha vulnerabilidade, eu não vou saber como desenvolver a minha fortaleza. Né? Se eu não sei aonde estão os meus pontos fracos, né, eu não vou conseguir desenvolver as minhas forças. Portanto, eu acho que, por favor, sejamos humanos. Sejamos humanos. Né? Acho que basicamente é isso. Ok, Eugênio, temos mais uma pergunta aqui, da Cláudia. É certo que toda mudança gera medo e resistência, mas o que fazer quando a mudança passa a ser uma constante, que não nos dá tempo sequer de nos adaptarmos à mudança anterior? Olha, eu falei sobre isso logo no começo, quando eu citei o Mundo Bunny, né, que é aquele antropólogo que fala exatamente sobre isso, porque atualmente, quer dizer, o que está acontecendo com as mudanças não é que haja mudanças acontecendo, porque mudanças sempre houve. Né? Tem aquela famosa frase do Heráclito, do filósofo grego, que disse: tudo flui, não é possível banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Se toma banho num rio hoje, amanhã, quando se volta naquele rio, você tem a impressão que está tomando banho no mesmo rio, mas não é mais o mesmo rio. Aquela água já passou, essa água é outra. Né? E você é outra pessoa, porque de ontem para hoje você também mudou. Então a mesma pessoa não consegue banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Essa é uma frase que é muito citada hoje, e ela foi escrita há 2.500 anos. E dizem os especialistas que quando Heráclito diz isso, ele está mostrando a sua angústia, a sua revolta com a velocidade das mudanças. Isso no século V a.C. Eu fico pensando o que Heráclito diria hoje, né, cuja principal característica do nosso tempo é a mudança. Então isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a lidar, né? Não tem jeito. E como eu falei há pouco, quer dizer, são basicamente 3 motivos pelos quais nós não gostamos de lidar com mudança. O primeiro é porque a mudança gasta uma energia. Né? Sempre que eu tenho que fazer uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, não é? Isso gasta uma energia, né? A mais do que quando eu faço uma coisa de rotina. Qualquer coisa que eu faço de rotina, eu uso pouca energia. Isso é biológico. Segundo é o medo. Né? Enfrentar o desconhecido, já expliquei agora há pouco, nos causa medo. E o terceiro, que eu só citei rapidamente, vou falar um pouco mais agora para responder a pergunta,
são os modelos mentais. O modelo mental é uma espécie de um software que eu tenho aqui que determina a maneira como eu me comporto. E o modelo mental, ele é composto por duas partes, por nossas crenças e por nossos hábitos. Né? Nós não gostamos de mudar, de trocar de ideia, porque a ideia que nós temos, aquilo que a gente chama de ideia, na verdade é uma crença. A gente acredita muito em determinada coisa e acha que quem acredita em uma coisa diferente é que está errado. Né? Isso pode valer, por exemplo, para a religião. Né? A gente sabe que a história da humanidade está pontuada de guerras religiosas. Né? De um povo que mata outro povo porque acredita numa religião diferente. Isso existe até hoje. Hoje existe o terrorismo religioso. Né? E até dentro do próprio cristianismo, né? entre católicos e protestantes que se matavam na Irlanda há pouco tempo, no final do século passado. Então, se veja que essa intolerância, né, com a ideia do outro, enfim, a crença do outro. E hoje as nossas crenças têm que ser colocadas em xeque, né, porque novos conhecimentos, né, novas ideias, novas teorias, a gente tem que rever as nossas crenças. E não estou falando de crença religiosa, estou falando de crença... Eu acho que é melhor fazer o trabalho desse jeito, como eu sempre fiz. Aí vem alguém e acha que tem que fazer diferente, mas você acredita que fazer desse jeito é melhor. Né? O segundo são os hábitos, né, que nós incorporamos com muita facilidade, os hábitos, somos animais de hábitos, porque o hábito, quando nós desenvolvemos um hábito, nós economizamos energia. Então, sempre que eu faço uma coisa por hábito, eu vou tomar banho de manhã. Todo mundo tem uma rotina de manhã. Né? Tem gente que acorda, toma banho e depois toma café. Tem gente que primeiro toma café, depois toma banho. É hábito. Tem gente que faz a barba tomando banho, tem gente que lê o jornal tomando café, eu entre eles. Né? Aí você muda isso aí, parece que está errado. Aí quando a gente faz as coisas por hábito, eu estou tomando banho de manhã, estou lavando a cabeça, lavando o cabelo. Tá? Eu não estou pensando no cabelo, não estou pensando agora vou pegar o sabonete. Estou pensando na agenda do dia, nos problemas que tenho que resolver, porque quando eu faço uma coisa por hábito, eu vou fazendo sem pensar. Né? Aí chega alguém e quer mudar a maneira como a gente está acostumado a fazer alguma coisa. Eu, quando cruzo o braço, Eugênio, eu cruzo sempre o braço direito sobre o braço esquerdo. Né? Talvez você, Dione, né, faça ao contrário. Usa o braço esquerdo sobre o braço direito. Quem que está certo? Não tem certo ou errado. Tem hábito. O meu hábito é esse, o seu hábito é esse. Agora, você consegue cruzar o braço ao contrário? Claro que consegue. Só que tem que pensar um pouco. E se eu cruzo o braço ao contrário, fica meio desconfortável. Eu tenho a impressão que estou fazendo uma coisa errada. Que o certo é fazer assim. Mas não tem jeito certo ou errado. Então, nós vamos ter que, sim, rever os nossos hábitos e rever as nossas crenças com uma velocidade maior do que já foi antes. Né? Hoje, isso é tão dramático, a pergunta foi tão correta, que a gente praticamente não fala da velocidade das mudanças, e sim da aceleração da velocidade das mudanças. Na lista dos novos hábitos, das novas habilidades e competências que temos que desenvolver, isso faz parte daquele relatório do World Economic Forum, está exatamente essa agilidade cognitiva, né? Essa plasticidade cognitiva para a gente aprender novos conhecimentos, novas competências e incorporar novos hábitos permanentemente. Obrigada, Eugênio. Temos aqui mais 2 perguntas. Quem está aí assistindo a palestra, fiquem tranquilos, nada de ansiedade. Vamos terminar aqui, porque são 2 perguntas bem interessantes. Temos a Cláudia Vieira, que faz a seguinte pergunta. Essa instabilidade também não acaba gerando uma ansiedade maior, por isso que eu falei da ansiedade, e mais insegurança ainda sobre a capacidade de ser resiliente? Não, sem dúvida, acho que a ansiedade hoje faz parte. É bem possível que a ansiedade seja o estado mental mais corriqueiro, né, atualmente. Agora,
A ansiedade, ela deriva principalmente da necessidade da tomada de decisão, né? Sempre que tenho que decidir, sempre que eu tenho que fazer uma escolha, eu experimento a ansiedade, porque a escolha pressupõe renúncia, né? E atualmente não é renúncia, é renúncias, né? A gente abre mão de muitas coisas quando escolhe uma, né? E isso antigamente não era assim. Isso é uma novidade aí sei lá, dos anos 80 para cá, mas mais notadamente dos anos 2000 para cá. Nós temos muitas opções, né? Pense um pouco, né? Quem se lembra, a gente ia no cinema, né? A gente ia no cinema. Final de semana eu ia ao cinema. Então eu escolhia o filme, né? Então havia a minha cidade, havia sei lá quantos cinemas, né? Muitos deles, né, passavam o mesmo filme, então tinha um determinado número de filmes que eu podia assistir, né? Quantos filmes nós podemos assistir hoje através do tablet, através né, dos serviços de streaming? São milhares e milhares e milhares, e às vezes eu me pego de noite e falo assim, vou assistir um filme, né? Ligo a televisão, mesmo no tablet, eu vou assistir um filme. Aí, de repente, eu fico procurando aqueles filmes ali, entende? De repente eu começo a ficar com sono, acabo não vendo nenhum. Porque são tantas as opções que eu acabo não vendo nenhum. Então, essa quantidade de alternativas que nós temos, de opções, de escolhas, é que gera ansiedade. Agora, existe uma outra ansiedade, que é a ansiedade que está ligada com o medo. Porque a ansiedade tem a ver com a necessidade da escolha, que pressupõe renúncia, mas tem a ver também com algum perigo que o futuro possa estar escondendo. Então, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então, contra isso, a única solução, eu acho que é a gente procurar se acalmar, né? Acreditando que, independente do que aconteça amanhã, eu vou estar preparado para enfrentar, né? E pode ser uma situação melhor do que a situação de hoje. Obrigada, Eugênio. De repente, eu acho que também pode contribuir a essa nossa capacidade de acelerar as nossas próprias mudanças internas de crenças e hábitos, né? Aí onde, às vezes, a gente deixa ficar um pouco lento demais para olhar para a realidade, né? Então, eu acho que vale uma reflexão nesse sentido também. Claro, eu não estou querendo dizer com isso que você tem que trocar de ideia o tempo todo, né? Uhum. Tem que exercer o seu poder crítico de análise, né? Ter pensamento crítico, análise crítica da situação. Não vou trocar de ideia só porque é moda, não vou mudar por mudar, né? Eu vou mudar aquilo que é necessário. Lá, se você estuda Peter Drucker, né, a definição de estratégia que Peter Drucker nos dá é muito bonita. Ele diz assim, ó, estratégia é a análise da situação atual, né, e o movimento para mudar o que for necessário. Eu não vou mudar só porque é moda mudar o tempo todo, porque é moda, né, a velocidade da mudança. Não, vamos... Sabe, tem uma frase atribuída a Clarice Lispector, que ela diz o seguinte, mude, mas mude devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, para o que você está mudando, é mais importante do que a velocidade com que você muda. Então, precisamos desenvolver a serenidade, precisamos aprender a meditar. Perfeito, precisamos aprender a meditar. Nada como respirar fundo e seguir, né? Exatamente. Nós temos aqui mais uma pergunta, a pergunta da Érica. E quando a gente se sente injustiçada, parece que força ou poder estão acima da justiça. Querida, eu falei agora há pouco das emoções básicas, não é? E uma delas é a raiva, né? Quando eu falei aqui o medo tem a ver com a percepção do perigo, né? E a raiva tem a ver com a percepção da injustiça, né?
e quando que a injustiça é praticada. Exatamente nessa descrição que a Érica fez de uma forma muito precisa, né? Quando a força e o poder se colocam acima da justiça, né? E aí eu acho que todos nós somos cidadãos, todos nós temos uma capacidade de ação e de reação, procurando fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Eu acho que uma das nossas funções, né, Aristóteles falava sobre isso, né, no seu livro Ética Nicômaco, que ele escreveu para o filho dele, né? Ele diz assim, olha, a vida de um homem ou de uma mulher se justifica através do compromisso com a excelência, né? E a excelência, o que é? Excelência não é sinônimo de perfeição. Excelência é você procurar deixar melhor do que era. Quer dizer, esse mundo eu vou deixar melhor do que ele era quando eu o recebi, né? Eu não vou conseguir mudar o mundo inteiro, impossível, mas eu talvez consiga exercer a minha influência no mundo que eu sou capaz de tocar, né? E dessa maneira eu vou deixando a minha pegada positiva, né? Dando o melhor de mim, mesmo sabendo que eu não vou conseguir mudar o mundo inteiro. Nessa mesma linha, fazer as boas escolhas, né, Eugênio? Eu acho que acordar e perguntar para si próprio, a serviço de que eu colocaria a minha energia hoje, a minha respiração e o meu dia, né? Eu acho que isso aí vem colaborar ao abrir os olhos todo dia. Essa pergunta faz muita diferença, né? Então, Eugênio, eu gostaria muito de agradecer, tá? A sua participação, tá? A tua experiência, o teu conhecimento aí a serviço da Semana da Produtividade. Agradecer a escuta de todos os participantes que estão aqui conosco. Agradecer a equipe do ISC, responsável pela organização da Semana da Produtividade, na pessoa da Ana Cristina, Aline, Márcia, Adriano, Rodrigo e tantos outros, né, que estão trabalhando nesse evento que vai ser durante toda a semana. Quem não fez sua inscrição pode fazer no portal do TCU, possivelmente o link também deve estar aí no canal do YouTube, e a sua palestra foi uma oportunidade de reflexão muito importante para o nosso trabalho, né, para o objetivo dessa semana, que é colaborar para a qualidade de vida e um trabalho sustentável, feliz, né, com coragem, né, não nos abrigando no medo do novo, que cada dia, com cada trabalho que realizamos, os nossos trabalhos de fiscalização, de auditoria, nós sempre vemos muitas novidades, né? E eu acho que nem sempre são novidades fáceis de ver, mas essa questão de o medo servir de alerta para traçar uma boa medida para enfrentá-lo, eu acho que fica bem presente aí com as tuas palavras. E eu diria que, como mensagem final, eu deixo para todos, vamos caminhar com coragem, né? Acolher nossos medos, né? Como eu coloquei, porque é melhor que ser alegre do que triste, não é isso? É melhor certo, Johnny. Olha, eu que agradeço, aliás, eu quero fazer 2 agradecimentos a vocês, todos e todas. Primeiro, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui abrindo a Semana da Produtividade, né? Então, como profissional aqui, como Eugênio, eu agradeço por essa oportunidade. E agora, como cidadão brasileiro, quero agradecer a vocês pelo trabalho de vocês, né? Vocês do TCU são uma das nossas esperanças para que as coisas sejam bem feitas em nosso país, né? E, sei lá, queria terminar dizendo que existe uma escolha final que nós temos que fazer, uma escolha maior que nós temos que fazer, que exige também uma coragem maior, é a de nós fazermos as coisas de acordo com a nossa consciência, né? É fazermos do nosso jeito. Ou seja, a grande coragem que alguém pode demonstrar é a coragem de ser quem de fato é. É como aquela música do Frank Sinatra, né? Eu fiz do meu jeito. I did it in my way. A famosa My Way. Uma música que mostra uma grande coragem. Que todos possamos fazer o melhor possível do nosso jeito, em paz com a nossa consciência.
Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Eugênio. Boa tarde a todos. Vamos seguir com os eventos da semana. O calendário está no site. Obrigada pela participação de todos.